Olá, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso, partimos então para a aula de número 2, na qual será abordado o tema Contributos de Pierre Bourdieu para a Sociologia da Educação. Então, essa aqui é a apresentação do artigo, ele é de Caio Corrêa de Rossi e Karen Laísa Marcílio Ferreira, e esse artigo ele está disposto na revista Pensar Acadêmico. Na introdução, esse artigo ele fala um pouquinho sobre a bibliografia de Pierre Bourdieu, quem foi ele, onde ele estudou, o que ele fez em sua trajetória. Então, ele chegou a ser um soldado das Forças Armadas Francesas e sempre viu a necessidade de compreender o indivíduo na sociedade, desde antes de servir as Forças Armadas. Ele já tinha essa necessidade, então ele complementou seus estudos e dedicou esforços para realizar essa compreensão do indivíduo na sociedade e a influência da educação nesta formação. Então, o uso das suas obras hoje eles são tidos em diversas áreas do saber, não especificamente só na educação, mas eles são utilizados por diversos campos de saberes. No Brasil, quando começaram as suas obras a chegarem aqui no Brasil, a serem utilizadas no Brasil, elas abordavam as desigualdades e transformação da realidade social. Então tínhamos uns conceitos muito bem definidos, estabelecidos, e as obras de Pierre Bourdieu acabaram transformando um pouquinho e alertando sobre as dificuldades e transformação da realidade social através do estudo, e além das suas metodologias que foram muito utilizadas aqui no Brasil. Partindo da introdução, o autor chega em um tópico que chama Funilando o Objeto, a educação e a sociologia da educação em Pierre Bourdieu. Então, nesse tópico, o autor fala um pouquinho sobre os protagonismos das relações. Então, isso voltado à sociologia da educação, ao jogo do poder, à produção simbólica e o uso da interdisciplinaridade nos estudos aplicados a Pierre Bourdieu, alertando também sobre o papel da escola. Neste ponto, o autor ele exemplifica muito bem todas essas questões. Depois, o autor fala sobre aproximações da instituição escolar na sociologia bourdieziana. Então, ele alerta sobre o sistema separatista entre a elite e o não reconhecimento, e ele usa a certificação como uma maneira de visualizar a desigualdade social. Então, é uma coisa apontada por Pierre Bourdieu, a questão da certificação e o acesso das elites a determinados cursos e certificações, enquanto o restante da população não tem acesso aos cursos mais elitistas e, consequentemente, eles não têm um reconhecimento social tão quanto os demais cursos ou as demais atividades que são realizadas em toda a sociedade. E, desta forma, ele começa a raciocinar que as responsabilidades não são somente dos indivíduos e de suas famílias. Então, o indivíduo ele não necessita somente atribuir toda a responsabilidade para si ou para sua família em sua formação. As instituições também repercutem na contribuição desse estudo. Depois disso, o autor fala sobre a guisa das considerações finais, arrazoado das contribuições bourdieusianas para a educação e a sociologia da educação. Então, Pierre Bourdieu trouxe à luz à educação a utilização dos conceitos que ele desenvolveu ao longo de suas publicações. E ele fala um pouquinho também sobre a subjetividade. Então, a formação por uma instituição de ensino, ela traz uma moralidade, assim como a formação familiar te apresenta uma moralidade. E a trajetória que você carrega, que você traz para exemplificar seu estudo, ela não necessariamente vai definir aquilo que você é capaz de fazer, quais são as suas potencialidades. Então, esse artigo ele foi muito bem redigido, é uma leitura muito fácil,
e é recomendado sim, porque ele traz muitas informações, ele acaba prendendo atenção em sua leitura. Então é um artigo que eu recomendo, que eu acredito que ele vai dar margem e conteúdo, estrutura para nós continuarmos nossas aulas. Então no próximo tópico você já consegue visualizar esse artigo, ou aqui embaixo nas descrições vocês vão ter acesso à referência e vão poder acessar esse artigo. É um artigo que eu recomendo sim, porque ele foi muito bem escrito e ele traz valores muito importantes para nós continuarmos o nosso curso, certo? Muito obrigado por sua atenção, então até a nossa próxima aula.